cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, existe momento das nossas vidas, por exemplo, da minha mesmo, que nós passamos e a gente, devido a alguns problemas, eu me senti cansado. Mas não é um cansaço físico que eu estou falando. É um cansaço de você estar levando um problema há algum tempo. Você tem um problema, igual eu tinha um problema, e eu levei esse problema, caminhei com esse problema, tive que carregar esse problema. Aí chegou um determinado ponto que eu me senti cansado. E eu fui levando. No início, você não se cansa. No início você vai levando. Aí tem até uma música do mundo que ela tem razão, que ela diz assim, ó: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida aí não é a vida, porque a vida é Jesus, a vida aí são os problemas. Vai, deixa, vamos ver o que vai dar. Quantas vezes, talvez, se aconteceu comigo também, pode ter acontecido com você, aconteceu isso com você, aí você pega o problema e você vai andar, vão caminhando com isso daqui, vão caminhando. Só que chega num determinado ponto, que a gente começa a cansar de carregar, porque se torna o quê? Um peso, aí fica pesado. Aí vem a angústia, vem o que a Bíblia diz aqui, ó: angústia, opressão, oprimição, porque quando nós começamos a carregar o fardo, no começo, parece que nós estamos dominando ele, porque nós é que estamos carregando ele. Mas chega em determinado momento, que não é nós, mas que estamos no domínio, que dominamos o problema, mas é o problema que passa a nos dominar. E é aí que vem o cansaço, é quando você cai a ficha. Quando tinha aquele telefone de orelhão, vocês lembram do orelhão? Aí era com uma ficha, aí você colocava a ficha, aí caía a ficha. Ou seja, é aí que você começa a se ligar: puxa vida, não sou eu que estou levando o problema mais, é o problema que está me carregando. Aí o problema, que é o fardo, é que passa a te carregar. Você agora não vai pelo caminho que você quer, mas é pelo caminho que o problema vai te levando. Aí você vai caminhando. Só que você passa a caminhar, porém, todavia, entretanto, você já não é mais o dono daquilo, é aquilo que se torna dono de você. Quantas vezes não acontece isso? Será que você nunca teve um probleminha que você falou: vou levar a si mesmo? Aí você foi indo, quando você viu, você já não controlava mais, e aquilo se tornou um peso na sua vida, um peso que pesava. Ao invés de você se livrar do problema, você guardou para você. Aí você passou a carregando o problema, carregava hoje, carrega amanhã, e agora vem
uma coisa que é chamada de cansaço. Cansaço. Quem não passou por isso? Se eu passei, eu acho que os irmãos também já passaram. E Jesus, agora, o que Jesus ele tem para nos falar sobre isso? O que Jesus ele tem para nos falar? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? O que Deus tem para nos falar sobre isso? Nós vimos que o que Deus ele fala por meio da sua palavra. E quando nós passamos por isso, Jesus, ele abre a boca dele mesmo e diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Talvez você pense assim: eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo, eu estou cansado de fulano, eu estou cansado de ciclano, eu estou cansado porque essa pessoa só faz isso. Mas meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós não temos resposta para isso, e o peso realmente pesa, porque é pesado. Mas hoje Jesus ele está te convidando, falando assim: venha a mim, todos vocês que estão com peso nas costas, todos vocês que já estão cansados de carregar este problema, todos vocês que estão oprimidos por este problema, já não é você mais que manda nessa situação, é a situação que está mandando em você. Então veja bem o movimento, olha o movimento não é Jesus ir a você, não. Jesus não vai a você, não. Você está cansado? Jesus não vai a você, não. Jesus estava falando assim, ó: venha a mim. Vamos ler de novo? Olha o que Jesus fala: vinde a mim. Quem é que está vindo a Jesus hoje? Quem é que está vindo a Jesus hoje? Glória a Deus. Será que você está vindo a Jesus hoje? Não adianta, meu irmão, você querer que Jesus vá a você. É você que tem que vir a Jesus. Quem precisa vem, quem precisa busca. Aquele que precisa ele vai buscar, e quem buscar vai achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ele está perto, ele está aqui. A palavra de Deus diz que ele se faz presente no meio de dois ou três, ele está presente. Então você, meu irmão, tem que trazer o problema para ele. Glória a Deus. Às vezes você vem a Jesus, mas você não traz aquilo que você tem. Talvez, se você tem um aleluia, um glória a Deus, traga o aleluia, o glória a Deus. Mas talvez você não tenha aleluia e glória a Deus, mas você tem alguma coisa para dar a Deus, uma coisa boa. Mas se você não tem nada de bom ainda, ele te convida. Se você tem apenas opressão, ainda assim ele te convida. Se você só tem problema, mesmo assim ele convida: vinde a mim, vinde a mim. Talvez o peso que esteja em você é a sua doença. Talvez o peso que esteja em você é a sua família. Talvez o peso que está em você é algo material, mas também talvez o peso que está em você é algo espiritual. Jesus ele não vai a você, ele está te convidando, ele está dizendo assim: venha a mim. A doença ela vai continuar se você não for a Jesus. O problema na sua casa vai continuar se você não vier a Jesus. Você quer solução? Você quer resposta de Deus? Você quer que Deus interfira na sua vida? Que Deus interfira na sua história? O que é interferir? É quando você está doente e você chama Jesus. Você fala assim: Jesus, vem a mim. Aí Jesus ele vem a você. Eu me lembro quando eu estava no hospital com meningite,
Aí estava morrendo. Aí minha mãe eu estava no colo dela. Foi quando eu memorizei o Salmo 23. Só uma vez, não precisou de mais. Estava morrendo, não estava enxergando nada, estava tudo escuro, tudo embaçado, as vistas perambulando, um monte de estrelinha, não estava vendo nada. Eu só ouvia a voz da minha mãe falando assim: meu filho diz assim, o Senhor. Aí eu repetia: o Senhor é meu pastor. Aí eu falava: é meu pastor. Nada. Aí eu falava: nada. Me faltará, me faltará. E aí ela foi recitando, e no final veio uma força tão grande que ali, naquela hora, eu fui a Jesus por intermédio da minha mãe, e eu estava falando de coração, crendo de verdade, e ali eu senti a força que me revigorou. Aleluia. Isso é ir a Jesus, e naquela hora eu senti a cura do Espírito Santo na minha vida. Mas você talvez chega a Jesus e fica assim, ó: Jesus está aqui. Aí você fica calado. Para falar com Jesus, meu irmão, você tem que abrir a boca. Um certo homem, ele era cego. Era chamado cego de Jericó. Jericó é o nome da cidade. A cidade tinha um cego. Imaginem, por exemplo, aqui no bairro de Nova Esperança, que tivesse um cego aqui que ficava a mendigar na pracinha ou perto de uma rua, e aí você apelidasse ele de cego de Nova Esperança. Era o cego de Jericó. E as pessoas, elas conheciam o cego. O cego, ele tinha um fardo. O fardo era a falta de visão dele, que pesava sobre ele. Ele tinha aquele fardo. Jericó era uma cidade amaldiçoada, e ele estava sobre maldição da cidade, a maldição de não poder ver, de não poder enxergar, de não poder trabalhar, de precisar mendigar. E aí Jesus, ele passa por lá. Jesus passa e o alvoroço toma conta. Mas o que naquele momento acontece? Ele começa a falar. O que ele falava? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele precisava, e ele estava indo a Jesus. E quando ele começou a falar, as pessoas que estavam ao redor dele começaram a se incomodar. Meu irmão, quem conhece o seu problema é você. Você não pode falar bem assim: o que ciclano vai falar de mim se ele souber o meu problema? O que fulano vai falar de mim? Meu querido, ninguém vai resolver o seu problema. Eu não vou resolver o seu problema. O seu parente não vai resolver o seu problema. Ninguém vai resolver o seu problema. E as pessoas que não resolvem o problema, elas querem se interferir nos nossos problemas. E como aquele caso lá de Jericó, as pessoas não poderiam resolver o problema daquele homem, mas se metiam na vida do homem e falavam: não grite, não fala isso, não fale alto, ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar. Mas cada vez que as pessoas mandavam ele parar, ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi falando, foi gritando, até que Jesus perguntou: olha aí, o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus. Meu querido, se você ficar de boca fechada e não pedir, Jesus não vai fazer nada para você. Se realmente você precisa de algo de Deus, abra sua boca e diga assim: Jesus, olha eu aqui. Para de reclamar, porque você já tem a solução na mão. Você pode ser repreendido se falar:
olha a minha doença, olha o meu problema, cala a boca e comece a clamar a Deus. Fala assim: nós não podemos resolver o seu problema, mas Jesus pode, então clame a Ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, se você vem para a igreja, comece só a falar isso: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, cura a minha vida, cura a minha saúde, cura a minha alma, cura, 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 cura. Jesus, Ele não quer você doente, Jesus não quer você prostrado, Ele quer curar, mas você tem que pedir. Pedi, pedi, dai-se-vos-ai, batei, batei, e abre-se-vos-á. Procura que você vai encontrar a misericórdia. Abra sua boca. Você não precisa. Tem gente, meu irmão, que a pessoa ela está passando fome, aí ela tem coragem de pedir uma cesta básica a fulano, açúcar ciclano, uma farinha beltrano, mas não tem coragem de chegar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu estou precisando. Não fala. Ela fala com as pessoas, mas não fala com Deus. Fala com Deus. Ele ainda responde, Ele vai te responder. Clamar-me-ei e me achareis, quando clamardes de todo o vosso coração. Qual é a sua necessidade? Qual é o teu fardo? Eu me lembro de um certo homem que ele estava na lama. A Bíblia diz que ele estava no chiqueiro, comendo bolotas de porcos, ou seja, comida de porco. E aí era o filho pródigo. E aí, será que o pai foi lá atrás dele? Foi lá? Agora eu vou lá, atrás do meu filho, que está perdido, virou mendigo, está passando necessidade, eu amo. Aconteceu isso? Não. Ele teve que fazer o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. O homem tem que reconhecer que ele precisa de Jesus. Jesus não vai na sua casa, não. É você que precisa ir na casa de Jesus. Meu irmão, eu lembro agora de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele precisava de Jesus. Ele era um homem que tinha dinheiro, ele tinha fartura, mas ele tinha um peso nas costas, que era o peso do pecado. E ele foi atrás de Jesus. A Bíblia diz que ele enfrentou um problema. Ele enfrentou uma árvore cheia de espinho. Ele não se importou se ele ia ser rasgado, ele não se importou se ele ia ser espetado, ele não se importou se ele ia ser furado, ele não quis saber, ele só queria ver Jesus. E ele subiu na árvore, ele subiu, se rasgou, saiu sangue, mas ele alcançou o objetivo. E de lá de cima ele vê Jesus, e Jesus vê ele. Oh, que coisa gloriosa, meu irmão, é quando você consegue ver Jesus, e Jesus ele te enxergar no meio da multidão. E quando Jesus viu aquele homem, falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, Zaqueu foi a Jesus e Jesus foi a ele. Se você vier a Jesus, Jesus vai entrar nesse problema. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele falou: eu vou a ele. Ele levantou todo esculhambado, ele levantou com uma roupa suja, ele levantou com fome, ele levantou derrotado. Tem muitos que falam assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É mentira, é você que tem que se levantar, você que tem que decidir, a partir de hoje eu saio dessa miséria.
A partir de hoje eu saio desse chiqueiro. A partir de hoje eu saio desse vício. A partir de hoje eu saio desse problema, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele se levantou, ele decidiu. Meu irmão, e quando nós decidimos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela não mente. O Senhor, ele vem ao nosso socorro. E a Bíblia diz que ele decidiu, ele foi. E quando ele foi, tudo se fez novo. O Pai, ele não vai rejeitar, mas a palavra de Deus fala bem assim, ó: vinde a mim. Vinde a mim. Quando você vem a Jesus, Jesus vai até você. E quando aquele jovem foi ao Pai, a Bíblia diz que o Pai saiu correndo e foi a ele. O apóstolo Tiago diz assim: achegai-vos a Deus. Fala bem assim, ó: Deus se achega a você e você se achega a Deus. É assim? Não. A Bíblia diz assim, ó: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a você. Será que quando você vem a Jesus, quando a gente vem para o culto, irmãos, a gente está vindo a quem? É ao nada? É uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ela é viva. Viva. Ela é tão viva, porque tem gente que pensa que é espírito. Não, é carne e osso, igual você e eu, glorificado. Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele foi crucificado, foi sepultado, depois foi ressuscitado. Quando nós abrimos a Bíblia lá em João, aí vamos abrir lá no João capítulo 22, dizendo melhor, capítulo 21, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó: depois que Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz assim, em João capítulo 21, versículo 11, ela diz assim, João capítulo 21, versículo 11, dizendo melhor, vamos ler também o 10, fala bem assim, ó: de Jesus ressuscitado, para não deixar dúvida nenhuma. Jesus morreu, depois ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, depois da ressurreição, o que aconteceu? Capítulo 21, versículo 10, diz assim: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Jesus estava falando com os discípulos. O versículo 11 diz assim, ó: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Aí o que Jesus falou? No versículo 12: vinde, jantai. E a Bíblia diz assim, ó: e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, veja bem, e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. Agora veja bem, Jesus, ele pega o pão, Jesus, ele pega o peixe nas mãos. Ele não era um peixe, meu irmão, de espiritual, não, era um peixe físico, era um peixe de verdade, igual eu e você vemos. Ou seja, esse Jesus, esse mesmo Jesus está vivo, vivinho da Silva. Não é só o Espírito, é o Espírito dele, é a alma dele, é o corpo dele, está vivo. E ele está aqui hoje. E você pode vir a ele hoje.
você pode vir a Ele hoje. Assim como Zaqueu foi a Jesus, ele saiu da casa dele. Zaqueu saiu, subiu numa figueira brava. Com certeza ele se arranhou, ele se espetou, pode até ter saído sangue da pele dele, mas ele saiu e foi atrás de Jesus. Você veio atrás de quem aqui nessa noite? Eu vim atrás de Jesus. Fala assim: eu vim atrás de Jesus. Eu vim para ver Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: Ele quer trocar, Ele quer trocar o nosso fardo. Se nós, irmãos, não tivermos a nossa fé depositada em Jesus, o apóstolo Pedro diz assim, ó: lançai sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Ansiedade é preocupação, é você trazer o problema do futuro para o agora, para o presente. Então, pega isso e lança em cima de Jesus. Lançai é você pegar e jogar. Joga nas costas de Jesus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o problema que hoje você está aí na tua cabeça, que está no teu corpo, que está na tua alma, que está no teu espírito? É um problema espiritual. Pega esse problema agora, em nome do Senhor Jesus, pela fé, e joga em cima de Jesus, porque Ele quer que você faça isso, porque Ele é que cuida de você. É uma doença. Pega essa doença agora, pela fé, tira ela do seu corpo e joga em cima dele, porque é Ele que cuida de você. É um problema financeiro, familiar. Pega esse problema agora, em nome de Jesus, e joga em cima dele. Joga em cima dele, porque é Ele que cuida de você. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, ele jogou os pecados dele em cima de Jesus, e é o sangue desse Jesus que nos purifica de todo o pecado. Chega na cruz de Jesus e joga toda a porcaria lá, joga lá, dá a ele, porque ele tem poder para purificar. E nós vemos que aquele homem, para concluir, que nós falamos, aquele cego de Jericó, o que ele fez? As pessoas falavam assim: não clama a ele não vai te responder. Mas quanto mais as pessoas mandavam ele parar, o que ele fazia? Ele parava? Ele clamava mais alto. O diabo, ele vem para você e fala assim: não adianta você mais ir para a igreja não. Aí o que você vai fazer? Vai obedecer o diabo? Ou vai resistir? Aquilo que aquele homem fez, o cego de Jericó, quando a pessoa falava bem assim: sai daquela igreja, sai, não adianta, já era, esse problema aí ninguém resolve mais. Quanto mais as pessoas falavam isso com ele, o que ele fazia? Ele dava ouvido? Não, ele gritava mais: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa se a sua oração seja 3 palavras, continue com ela até Deus te responder. E aquele pessoal se incomodou, mas eles não poderiam resolver o problema daquele homem. As pessoas, irmãos, se intrometem da sua vida. Para que você tem essa fé? Igual a mulher de Jó. A mulher de Jó falou bem assim: para que isso? Você está lascado, você está leproso, você perdeu tudo, você está aí nas cinzas. Amaldiçoa esse Deus e morre.
Quando ela falou isso, ele também fez igual o cego de Jericó. Ele não ouviu aquela mulher. Ele diz assim: tu falas como se fosse uma louca. Eu sei. Ele não disse assim: eu sinto no meu coração que Jesus está aqui. Não, porque na verdade o que ele sentia era o cansaço. O que ele estava sentindo era a dor. O que ele estava sentindo era o desprezo. Mas ele tinha fé. A fé nunca morre. O cansaço pode estar aí, a amargura pode estar aí, a opressão pode estar aí, mas aí dentro também tem fé. E a fé estava dentro de Jó, e ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive para sempre. No eu vim, no eu vou voltar, é tudo dele, ele me deu, é ele que toma, mas bendito é o nome dele. É essa fé que Jesus quer de nós. Você vai ficar ouvindo ainda esse pessoal que não ora, esse pessoal que não tem vida com Deus, esse pessoal que não medita, esse pessoal que não tem relacionamento com Deus, ou vai ouvir a voz de Deus? Se hoje, meu irmão, você está ouvindo a voz de Deus, abra esse coração, abra o coração, abra a sua mente, abra, dê espaço. Jesus está aí, ó, batendo, ele quer entrar. Na casa de Zaqueu ele diz assim: hoje mesmo eu vou repousar. Ele quer descansar aí na sua casa. A sua casa é o seu corpo, a sua casa é a sua mente. Jesus quer entrar aí dentro, ele quer entrar aí. O diabo fala assim: já era. Você fala bem assim: para trás de mim, Satanás. Você fala assim: eu sei que Jesus vive. Você fala assim: nem só de pão viverá o homem. Você fala assim: Jesus tem misericórdia. São essas palavras que tem que estar na tua mente. O diabo, ele quer te ver derrotado. O diabo ele quer te ver oprimido. A missão dele é essa, meu irmão. E você não pode ficar triste não, porque ele é um bom missionário naquilo que ele faz. Ele faz bem aquilo que ele faz, e você deve fazer bem aquilo que Deus te chamou para você fazer. O que o diabo faz bem? Ele mata muito bem, ele mata. Ele destrói muito bem, ele destrói. Ele separa muito bem, ele separa. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E a gente não pode ficar com raivinha de Satanás não, porque essa é a missão dele. Ele veio para isso mesmo. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, e ele quer desfazer as obras dele na sua vida. Se Satanás colocou morte na sua vida, se Satanás colocou derrota na sua vida, se Satanás roubou a sua vida espiritual, hoje Jesus está aqui para ressuscitar. Ele está aqui para te devolver aquilo que o diabo te roubou. Receba agora da parte de Deus aquilo que o diabo te tomou. Ele é o Deus que restitui. Então, meu irmão e minha irmã, quando você chegar, se há um problema, porque há dias que a gente está levinho, mas há dias que a gente está pesado. Pega esse problema e joga para cima de Jesus. Dá responsabilidade para Ele, que Ele sabe resolver muito melhor do que você os seus próprios problemas. Tem um hino que diz assim, ó: Deus resolve os meus problemas. Deus resolve, Ele resolve. Você faz a miséria, você faz o cambalacho, você faz a coisa errada, mas mesmo assim Deus tem misericórdia de você ainda. Mas você tem que vir a Ele, como aquele jovem filho pródigo. Mas o filho pródigo, o que ele fez? Ele foi a Jesus. Quem tem disposição de vir a Jesus aqui nessa noite?
Quem é que tem disposição? Então venha Jesus. Tem um hino da harpa que fala assim, ó: venha Jesus. Tem que vir a Jesus. Jesus não vai a você não, de gracinha não. Ele está falando aqui na palavra de Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O pecado cansa. Então, quando você vier, aproveite esse janeiro de oração e lance sobre Jesus todos os seus problemas, crendo na resposta, crendo na resposta. Uma certa vez, um homem publicano é pecador, aquele homem que pecava, entrou no templo para orar, igual nós estamos aqui, no mês de oração, e entrou o fariseu. O fariseu, ele tinha também os pecados dele, mas ele não falava com Deus não. O relacionamento dele com Deus parecia que ele era santo, parecia, mas na verdade ele não era. E aquele homem fariseu, ele fala assim: ó Senhor, eu te louvo, porque eu não peco, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou bom, porque eu não sei o quê. Eu não sou igual aquele ali não, Senhor, eu não sou igual a ele não. Mas aquele lá, ele foi como? Ele pegou toda a porcaria dele, o que ele fez? Lançou em cima de quem? De Jesus. Falou: ó Senhor. Ele não estava falando de ganância não, ele não estava falando do engano não, ele estava sendo sincero. Ó Senhor, eu realmente sou pecador, eu estou errado, mas eu quero me consertar. Eu estou assim. Aí ele foi falando dos problemas dele: eu estou assado. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele que falou a verdade em oração, e não ouviu a oração daquele homem que estava orando, mas não estava orando da forma correta. Orar é nós colocarmos os nossos problemas diante de Deus, e Ele quer ouvir você falar qual é o teu problema. Ele quer ouvir que você reconheça que você precisa dele. E você tem que dizer isso. Antes de você pedir assim: Senhor, me dá uma casa, Senhor, me cura, você tem que confessar os seus pecados. Falar: Senhor, me perdoa. Até você sentir o perdão de Deus invadir a sua alma. Até você sentir que Deus realmente te perdoou. Aí sim, a Bíblia diz, quando você se torna justo, que a oração de um justo pode o quê? Tem poder em muitos efeitos. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.